Alô, alô, meu povo, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos dar então nossa sequência aqui aos estudos sobre equilíbrio químico e a aula de hoje que nós vamos tratar, ela é uma aula cujo tema é equilíbrio iônico da água, também conhecido por pH e pOH. Vamos rever aqui alguns conceitos importantes para a gente poder resolver alguns exercícios e aí a gente conseguir fazer uma boa prova, tá? Bom, primeiro a gente vai falar a respeito desse equilíbrio iônico da água, turma. Então eu queria mostrar para vocês o seguinte: a água, ela sofre uma ionização de acordo com essa equação aqui. Olha, eu tenho H+ produzindo OH-. Mas a quantidade que isso vai acontecer é muito pequena, tá? Então, a água ela não produz esses íons numa quantidade significativa. Então, se ela não vai produzir numa quantidade significativa, como é que eu provo isso para você que a quantidade que vai ser produzida não é significativa? Determinando o valor da constante. O Kc dessa reação é de 1,81 vezes 10 elevado a menos 16. Então, note que é um número muito pequeno, é um número muito pequeno mesmo. Então a água pura não conduz corrente elétrica, a água pura tem essa constante de dissociação, de ionização, no valor de 1,81 vezes 10 elevado a menos 16, tá? Então, olha só, essa constante ela é calculada fazendo o seguinte: eu tenho aqui a concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH-, sobre a concentração do H2O. Só lembrando isso daqui, pessoal, tem que ser a 25 graus Celsius, tá? Porque a gente sabe que a temperatura altera aí o valor da constante. Ok. Aí nós temos uma situação aqui que é interessante. Nós temos a concentração da água ali embaixo e a gente já sabe lá desde cinética que solventes puros, né, que líquidos puros não fazem parte da expressão da velocidade e, consequentemente, não fazem parte da constante. E por que que eu estou colocando aí? Para lhe mostrar que esse valor realmente ele é muito pequeno. Então eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Qual é a concentração da água na água? Ou seja, quantos mols por litro eu tenho de água na água? Essa pergunta parece estranha no primeiro momento, mas não é complicado não, é bem fácil, aliás, da gente poder fazer essa determinação. Dá uma olhada comigo aqui. Se eu quero saber quantos mols de água existem em um litro de água, a gente vai fazer o seguinte raciocínio. Um litro de água, eu tenho 1.000 gramas de água. Confere? Aí eu vou pegar esses 1.000 gramas e vou dividir pela massa molar da água, que é de 18 gramas por mol. Quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar o número de 55,5 mols, o que significa que a concentração da água vai ser igual a 55,5 mols, e isso tudo, claro, em 1 litro de água, 55,5 mols por litro. Isso, cara, do ponto de vista da química, é um número muito grande. Indicando então que a variação de concentração, indicando que essa variação, ela é uma variação muito pequena no processo, no andamento da reação, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que é constante ou praticamente constante, passar para um dos lados da minha equação, ou seja, o Kc e a concentração da água, e vou colocar o que é variável e vou deixar do outro lado da equação. E aí eu tenho H+ e OH-. E aí perceba que agora eu posso fazer aqui uma multiplicação porque eu tenho duas informações. Eu tenho o valor do Kc, tá? Que é de 1,81 vezes 10 elevado a menos 16, e eu posso multiplicar esse número daqui pelo 55,5 que eu encontrei. 55,5. E aqui a gente vai ter H+ multiplicado por OH-, beleza? Muito bom. Cara, quando eu faço então esse cálculo aqui, ó, você pode fazer aí para me ajudar, você vai encontrar que esse resultado é de 10 elevado a menos 14. Então, perceba que o produto da concentração de H+
vezes a concentração de OH-. Primeiro lugar, é constante, é constante. Segundo lugar, vai dar um resultado, sempre vai dar um resultado igual a 10 elevado a menos 14. Turma, preste atenção em algo que eu vou lhe mostrar agora. Vamos pensar numa solução 1. Essa solução 1, ela vai apresentar aqui, então, uma concentração de H+, igual a 10 elevado a menos 3 mols por litro. Beleza. Se a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 3 mols por litro e o produto dela tem que ser 10 elevado a menos 14 dela com a concentração de OH-, quanto é que vai ser a concentração de OH-? Se o resultado vai ter que dar 10 a menos 14, Júlio, aqui vai dar 10 a menos 11 mols por litro. Confere? Muito bom. Vamos pegar agora uma solução 2. Nessa solução 2, eu já vou colocar uma concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 9 mols por litro. Ora, se a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 9 mols por litro e o produto dessa concentração do H+ pela concentração do OH- tem que dar 10 a menos 14, a concentração de OH- vai ser 10 elevado a menos quanto? De 9 para 14? Isso aí, 10 a menos 5 mols por litro. Turma, até aqui, perfeito o seu raciocínio, tá? Aí agora eu quero o seguinte. Solução 1. Quem é que tem uma concentração maior? A concentração de H+ ou a concentração de OH-? Qual é a maior concentração de íons? É o de H+ ou de OH-? Ah, Júlio, a concentração de H+, ela é maior do que a concentração de OH-. Beleza. Quando isso acontece, pessoal, a gente vai dizer que a nossa solução, ela é uma solução o quê? Ácida. Por quê? Porque a concentração de íons H+ é maior do que a de íons OH-. E na solução 2, quem é maior? Isso aí. Perceba que agora, olha, a concentração de H+, ela é menor do que a concentração de OH-. E quando isso acontece, a nossa solução, ela é o quê? Ela é uma solução básica. Turma, se a gente colocasse aqui uma solução número 3, eu quero agora uma solução número 3, onde a concentração de H+ vai ser igual a 10 elevado a menos 7 mols por litro. Perguntinha básica. E a concentração de OH- vai ser igual a quanto? Muito bom! A concentração de OH- vai ser 10 elevado a menos 7 mols por litro, porque o produto das duas tem que dar 10 elevado a menos 14. Minha turma, então, se a concentração de H+, agora ela é igual à concentração de OH-, isso significa que a nossa solução ela é uma solução neutra. Então, essa é a definição. Nós temos, então, esses sistemas onde nós dependeremos da relação entre a concentração de H+ e a concentração de OH-. E esse resultado necessariamente vai ter que dar 10 elevado a menos 14. Não podemos nos esquecer que isso deve acontecer numa temperatura de 25 graus Celsius. Até aqui, tá tudo bem? Então agora a gente vai fazer o seguinte: o que que nós sabemos? Nós sabemos que a cadê aqui? Nós sabemos que a concentração, cadê, Júlia? Aqui. Nós sabemos que a concentração de H+, opa,
Nós sabemos aqui que a concentração de H+, opa, por que que nós estamos... Vamos lá. Nós sabemos, então, que a concentração aqui dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-, espera aí que eu acho que eu estou ainda com algum problema aqui, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Após um detalhezinho técnico aqui, acho que já resolvi. Vamos fazer o seguinte. Como sabemos que a concentração de H+, multiplicado pela concentração de OH-, isso daqui vai dar um valor de 10 elevado a menos 14, o que a gente vai fazer aqui é matematicamente multiplicar tudo isso daqui por menos log, tá? Então eu vou multiplicar, eu vou ficar com menos o log da concentração de H+, vezes a concentração de OH-, isso daqui vai ser igual a menos o log de 10 elevado a menos 14. Aí a gente vai ter o seguinte, uma regrinha de log básica aqui para nós, que aí a gente vai ficar assim, ó, menos, abre aqui um parênteses, eu vou ficar aqui com log de H+, somado aqui com o log de OH-. E aí a gente vai ter isso daqui dando um resultado de 14. Por convenção, menos o log de H+ é definido como pH e menos o log de OH- é definido como pOH. Portanto, pessoal, a gente pode definir que pH mais pOH, isso daqui dá 10 elevado a menos 14, que aí vai ficar, então, igual a 14. Isso daqui vai resolver bastante a nossa vida. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos ver aqui uma questãozinha para ver como é que a gente anda. Aí o nosso objetivo agora é fazer o seguinte. Determine o valor do pH das seguintes soluções. Eu tenho HCl a 0,01 mol por litro, NaOH a 0,001 mol por litro, o HClO4 a 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro e o H2SO4 a 0,001 mol por litro. Então, vamos resolver cada uma delas, tá? Então, vamos lá. Na letra A, ele colocou HCl a 0,01 mols por litro. O que que isso significa? Nós temos o HCl que vai sofrer um processo de ionização, formando aqui H+ e Cl-, ok? Então, turma, se nós temos 0,01 mol por litro do HCl, supondo aqui um alfa muito próximo de 100%, a gente vai ter também 0,01 mol por litro do íon H+. Então, aqui a gente pode entender que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 2 mols por litro. Aplicando aqui o menos log, eu vou ficar com menos o log da concentração de H+. Isso daqui vai ser igual a menos o log de 10 elevado a menos 2. Como a gente já sabe que menos o log da concentração de H+ é pH, e menos o log de 10 elevado a menos 2 vai dar 2, nós temos que o pH dessa solução vai ser igual a 2. Tudo tranquilo? Muito bom. Vamos embora lá. Na letra B de bola, ele me pediu agora o NaOH. Perceba que isso é uma base, tá? Isso aqui é uma base. E nós estamos pedindo o pH. Então, nós temos uma base a 0,001 mol por litro. Vamos lá, vamos entender aqui agora que o NaOH, sendo uma base,
vai produzir os íons Na+, e OH-. Aí nós temos que aqui 0,001 e aqui 0,001, partindo do mesmo pressuposto que a gente viu mais acima, quando a gente atribuiu que esse processo aí seria um processo de praticamente 100%, tá? Senão ele teria que me dar o alfa, a gente teria que fazer esses cálculos, e aí não é o ponto aqui desse momento, tá? A conclusão que a gente chega disso daqui é o seguinte: 0,001 me indica, turma, que a concentração de OH- vai ser igual a 10 elevado a menos 3 mols por litro. Isso significa, então, que a concentração do H+ vai ser igual a 10 elevado a menos 11 mols por litro. E aí a gente já aprendeu que se a concentração do H+ é 10 elevado a menos 11, o pH é igual a 11. O pH é igual a 11. Poderíamos ter pensado aqui em cima também, olha, que o pOH seria igual a 3, e como a gente sabe que o resultado tem que dar 14 de pH mais pOH, a gente então vai ter um resultado igual a 14 do pH igual a 11. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Aqui nessa letra A, a gente encontrou que o pH era igual a 2, perceba, ó, 10 elevado a menos 2 me deu um pH igual a 2. Aqui vai dar 10 elevado a menos 3, eu tenho um pOH igual a 3, o que significa um pH igual a 11. Tudo bem? Muito bom. Vamos ver agora esse HClO4 com 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Letra C, então, eu tenho HClO4 a 2 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Aí eu tenho HClO4, vai produzir aqui H+, ClO4 menos. Ele me dá a informação, então, que essa concentração é de 2 vezes 10 a menos 3, e, claro, aqui também vai ser 2 vezes 10 a menos 3. Júlio, vai ser sempre assim? Só não vai ser quando ele te disser que não é para ser. Quando ele te disser que vai ser uma outra concentração, uma outra relação entre o ácido e o seu íon, tá? Mas isso daqui, turma, significa então, olha, que eu vou ter que a concentração do H+ é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3, então o pH vai ser menos o log de 2 vezes 10 a menos 3. E aí eu tenho certeza que você sabe fazer esse cálculo aqui com log. O pH vai ficar então a menos log de 2 mais o log de 10 elevado a menos 3. Então, dentro do parênteses, aliás, voltando um pouquinho, ele me deu que o log de 2, ele me deu a informação de que o log de 2 é 0,3. Então, dentro do parênteses, nós encontraremos o valor de menos 2,7, e aí com esse menos que está aqui fora, eu vou encontrar que o pH é 2,7. Tudo tranquilo até aqui? Então, beleza, vamos para o último caso agora. Ok, nesse último caso, eu tenho o H2SO4 a 0,001 mols por litro. Espera aí que agora eu fiquei na dúvida. É isso mesmo. Então vamos aqui. Ok, então bora lá. Turma, aqui nós temos um detalhe. O H2SO4, ele é um diácido. Então ele é um ácido que vai produzir dois íons H+ para cada molécula que a gente vai colocar lá no início. E aqui eu tenho SO4, 2-. Temos aqui então que isso daqui é 0,001 mol por litro. Mas, porém, perceba que essa proporção agora
ela não é mais de 1 para 1, ela é de 1 para 2. Então aqui eu tenho 0,002 mols por litro. Então, turma, a concentração aqui de íons H+, ela vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Eu fiz de propósito para que a gente tivesse o mesmo valor da questão anterior. Temos aqui, então, que o pH vai ser igual a 2,7 também, tá? Então, essa questão aqui, essa letra D, era para você perceber quando a gente tem essa proporção diferente de um para o outro, tá? Do ácido para o nosso íon, que vai originar esse pH. Então, aqui nesses dois últimos casos, a gente teve que o pH foi igual a 2,7 e aqui também um pH igual a 2,7. Muito bom, pessoal. Vocês entenderam aí o que eu quis dizer com relação ao pH e ao pOH das nossas soluções? Façam bastante exercícios, comenta aí se você quer que a gente resolva algum exercício aí a mais para vocês, se não, isso daqui a gente encerra, tá bom? Aguarda a próxima aula de hidrólise salina. Tchau, tchau!